Cultivo Online, capítulo 5. Pena de morte. Bom dia, irmão. Manhã. Toma o café da manhã comigo, disse ela, colocando a tigela de sopa na mesa ajustável em cima da cama. Yu-Ho, posso te pedir um favor? Yuan perguntou a ela enquanto estava sendo alimentado como um paciente em um hospital. O que é? Eu gostaria de ouvir alguns contos de fadas esta noite. Suas palavras a deixaram pasma, que não esperava tal pedido. Por que contos de fadas? Ela perguntou em tom preocupado, com medo de que a doença pudesse finalmente confundir sua mente. Fiz uma amiga no jogo, e ela é uma jovem NPC. Prometi a ela que lhe contaria mais contos de fadas, explicou ele. Você está contando contos de fadas para NPCs? Irmão, o que você está fazendo, realmente? Yu-Ho suspirou, pensando em como ele estava sendo bobo. Não deixe que o fato de eles serem NPCs o engane fazendo pensar que eles não valem o seu tempo. Eles se movem, pensam, reagem e falam como jogadores reais. Você não saberia se eles são jogadores reais ou não, a menos que você pergunte a eles. Sim, só não faça nada estranho com ela, certo? É. Estranho, por que eu faria algo estranho? Yuan perguntou. Você não ouviu? Muitos pervertidos foram mortos por tocarem em NPCs de forma inadequada. A pena de morte é extremamente dura neste jogo, pelo que ouvi. Pervertidos tocando NPCs? Você pode fazer isso neste jogo? Yuan ergueu a sobrancelha surpreso. Que jogo profundo. Ah, você está pensando em fazer algo pervertido, não é? Nem pense nisso, irmão. Eu proíbo você de fazer isso como sua irmã. Isso só funciona se você for o mais velho, não? Ele sorriu. Então vou parar de cuidar de você. HMPH. Aí, você acha que seu irmão é algum tipo de pervertido que gosta de tocar em NPCs? Ao contrário de algumas pessoas, eu tenho moral, você sabe. Ele suspirou e continuou a falar. De qualquer forma, o que é essa pena de morte e o que acontece se você morrer? Ele estava mais interessado nisso do que nos pervertidos do jogo. De acordo com aqueles que morreram, alguns tornaram-se incapazes de cultivar após a morte, enquanto alguns até perderam completamente a sua base de cultivo, exigindo que recomeçassem do zero. Yuan ponderou. Então você basicamente tem que começar do início. Isso é realmente muito difícil para um jogo. Além disso, algumas pessoas já tentaram comprar novos consoles para começar do zero, mas adivinhem? Eles ainda aparecem no jogo com o mesmo personagem. Então estamos limitados a um personagem? Não importa o que, Yuan não consegue compreender o motivo dos criadores do jogo para criar tal sistema. É quase como se eles quisessem que os humanos vivessem em outro mundo com uma vida o mais realista possível. Ah, irmão, é hora de eu ir para a escola. Vou aprender alguns contos de fadas no caminho para casa, disse ela antes de sair. Obrigado. Ela não está aqui. Yuan olhou em volta em busca de uma pequena figura, mas Xiao Hua não foi encontrado em lugar nenhum. Acho que ela foi para casa. Ele decidiu sentar-se e cultivar para esperar por ela. Os segundos se transformaram em minutos e os minutos em horas. Até a noite chegar, Yuan ficou ali sentado como uma estátua de pedra, cultivando e sem perceber que o tempo havia passado tão rapidamente. 10.000. Você absorveu QI suficiente para um avanço. Você alcançou o aprendiz espiritual de segundo nível. Todas as estatísticas mais 150. 10.005, 20.000. 20.000. Você absorveu QI suficiente para um avanço. Você alcançou o aprendiz espiritual de terceiro nível. Todas as estatísticas mais 200. 20.005, 40.000. 40.000. Você absorveu QI suficiente para um avanço. Você alcançou o aprendiz espiritual do quarto nível. Todas as estatísticas mais 250. 80.000. Você absorveu QI suficiente para um avanço. Você alcançou o aprendiz espiritual do quinto nível. Todas as estatísticas mais 300. 148.550, 160.000. Yuan não parou de cultivar até a hora de jantar. Não podemos jogar hoje, mas tudo bem. Pelo menos terei histórias prontas para a próxima vez que nos encontrarmos. Ele olhou para o céu noturno por um momento antes de sair. Depois de alimentar Yuan e limpá-lo, Yu-Ho começou a ler contos de fadas para ele como uma mãe contaria histórias para seu filho antes de dormir. Mas sua voz ainda era muito imatura para soar como a de uma mãe de verdade. Como foi minha narração? Ela perguntou a ele em um tom atrevido. Foi uma droga. O que? Tudo bem, você pode ler você mesmo da próxima vez. Ah, sinto muito, Yu-Ho. Eu só estava brincando. Yuan se corrigiu apressadamente. Sua voz era tão celestial que pensei que você fosse uma fada de verdade. Yu-Ho corou. Foi constrangedor ler essas histórias infantis em voz alta. Sabe? Ela disse mais tarde. Vou me lembrar dessa dívida que você me tem. Sim. Vou até te dar minha vida. Então encontre mais alguns contos de fadas para mim, ok? Yu-Ho, ele gritou para ela depois de não receber resposta. Irmão? Por favor, não diga coisas assim nunca mais, disse Yu-Ho com uma expressão séria no rosto e uma voz um tanto triste. Yuan rapidamente percebeu que havia estragado tudo. Sinto muito. Ele se desculpou imediatamente. Desde que você entenda. Yu-Ho saiu de lado para fechar a luz. Irmão?
Está ficando tarde, você deveria dormir agora. Boa noite. Boa noite, irmão. Dentro de seu quarto, Yu-Hou navegou na internet em seu telefone por algum tempo antes de dormir como sempre. Este jogador Yuan é muito misterioso e desconcertante. Em apenas 2 dias desde o lançamento do jogo, ele foi capaz de se tornar o primeiro jogador a obter uma habilidade de nível divino e terminar uma missão oculta. Apesar de não poder jogar por causa da escola e de Yuan, ela ainda se manteria atualizada com as informações mais recentes sobre o jogo para que, quando chegasse a hora de jogar, ela não se sentisse muito perdida. Enquanto isso, meu irmão está brincando com um jovem NPC. Ela sorriu amargamente com esse pensamento. Uau! A recompensa dele já aumentou para 5 milhões. Seus olhos se arregalaram com o esforço e o dinheiro que outros estavam dispostos a gastar apenas para encontrar esse jogador. Tanta fama. Que inveja. Ela desligou o telefone e fechou os olhos. Irmão também. Costumava piscar com luzes sob os holofotes. Ela suspirou antes de adormecer lentamente.